Vamos, nesse momento, ler um trecho do livro Cura pela Consciência, da doutora Cláudia Pacheco. Assim, é importante que toda a humanidade vá pouco a pouco se conscientizando da luta que empreende contra a consciência, para que diminuam suas doenças e acidentes até um índice insignificante. Deste modo, a medicina seria uma especialidade que trataria de casos excepcionais, pois na realidade a maior parte de suas atividades tem sido inútil e até prejudicial. Entretanto, para que isso se realize, tem de haver uma grande mudança de mentalidade, tanto da parte dos médicos como da população. Quando houver a percepção por parte desses últimos do enorme benefício que terá se abandonar sua teomania, seu desejo de ser Deus, fazendo sua vida à sua maneira, trocando tudo isso por uma atitude de humildade e aceitação de Deus, certamente romperá o pacto que tem com médicos, remédios e hospitais. Quando Cristo curava doentes, demonstrando ser o maior cientista que a humanidade jamais viu, afirmava que todo mal, inclusive do corpo, vinha do interior do homem, ou seja, das más intenções, inveja, ira, libidinagem, mentira, arrogância, vaidade, etc. E ensinou assim à humanidade o mais profundo conhecimento científico, o qual pode atualmente ser melhor compreendido através da trilogia analítica. A grande maioria de clientes que se analisam pela trilogia analítica não necessita de cuidados médicos. As operações tornam-se totalmente desnecessárias e também o uso de medicamentos. Por quê? Porque dentro da linha da trilogia, coloca-se em primeiro lugar a consciência, aquilo que a consciência mostra sobre os nossos erros. E dessa forma, a pessoa se conscientizando, ela vai se estruturando e se libertando de todas as amarras, de todas as dificuldades, de todas as doenças. Vamos estudar, vamos ver os vídeos, vamos fazer nossa análise, que o que nos resta aqui na Terra é justamente fazer análise individual, análise grupal, estudar os vídeos e estudar os livros. Isso vai nos transformar em pessoas dignas, honestas e verdadeiras. Estude, estude sempre. Namastê. Vamos, nesse momento, ler um trecho do livro Cura pela Consciência, da doutora Cláudia Pacheco. Assim, é importante que toda a humanidade vá pouco a pouco se conscientizando da luta que empreende contra a consciência, para que diminuam suas doenças e acidentes até um índice insignificante. Deste modo, a medicina seria uma especialidade que trataria de casos excepcionais, pois na realidade a maior parte de suas atividades tem sido inútil e até prejudicial. Entretanto, para que isso se realize, tem de haver uma grande mudança de mentalidade, tanto da parte dos médicos como da população. Quando houver a percepção por parte desses últimos do enorme benefício que terá se abandonar sua teomania, seu desejo de ser Deus, fazendo sua vida à sua maneira, trocando tudo isso por uma atitude de humildade e aceitação de Deus,
certamente romperá o pacto que tem com médicos, remédios e hospitais. Quando Cristo curava doentes, demonstrando ser o maior cientista que a humanidade jamais viu, afirmava que todo mal, inclusive do corpo, vinha do interior do homem, ou seja, das más intenções, inveja, ira, libidinagem, mentira, arrogância, vaidade, etc. E ensinou assim à humanidade o mais profundo conhecimento científico, o qual pode atualmente ser melhor compreendido através da trilogia analítica. A grande maioria de clientes que se analisam pela trilogia analítica não necessita de cuidados médicos. As operações tornam-se totalmente desnecessárias e também o uso de medicamentos. Por quê? Porque dentro da linha da trilogia, coloca-se em primeiro lugar a consciência, aquilo que a consciência mostra sobre os nossos erros. E dessa forma, a pessoa se conscientizando, ela vai se estruturando e se libertando de todas as amarras, de todas as dificuldades, de todas as doenças. Vamos estudar, vamos ver os vídeos, vamos fazer nossa análise, que o que nos resta aqui na Terra é justamente fazer análise individual, análise grupal, estudar os vídeos e estudar os livros. Isso vai nos transformar em pessoas dignas, honestas e verdadeiras. Estude, estude sempre. Namastê. Vamos, nesse momento, ler um trecho do livro Cura pela Consciência, da doutora Cláudia Pacheco. Assim, é importante que toda a humanidade vá pouco a pouco se conscientizando da luta que empreende contra a consciência, para que diminuam suas doenças e acidentes até um índice insignificante. Deste modo, a medicina seria uma especialidade que trataria de casos excepcionais, pois na realidade a maior parte de suas atividades tem sido inútil e até prejudicial. Entretanto, para que isso se realize, tem de haver uma grande mudança de mentalidade, tanto da parte dos médicos como da população. Quando houver a percepção por parte desses últimos do enorme benefício que terá se abandonar sua teomania, seu desejo de ser Deus, fazendo sua vida à sua maneira, trocando tudo isso por uma atitude de humildade e aceitação de Deus, certamente romperá o pacto que tem com médicos, remédios e hospitais. Quando Cristo curava doentes, demonstrando ser o maior cientista que a humanidade jamais viu, afirmava que todo mal, inclusive do corpo, vinha do interior do homem, ou seja, das más intenções, inveja, ira, libidinagem, mentira, arrogância, vaidade, etc. E ensinou assim à humanidade o mais profundo conhecimento científico, o qual pode atualmente ser melhor compreendido através da trilogia analítica. A grande maioria de clientes que se analisam pela trilogia analítica não necessita de cuidados médicos. As operações tornam-se totalmente desnecessárias e também o uso de medicamentos. Por quê? Porque dentro da linha da trilogia, coloca-se em primeiro lugar a consciência,
aquilo que a consciência mostra sobre os nossos erros. E dessa forma, a pessoa se conscientizando, ela vai se estruturando e se libertando de todas as amarras, de todas as dificuldades, de todas as doenças. Vamos estudar, vamos ver os vídeos, vamos fazer nossa análise, que o que nos resta aqui na Terra é justamente fazer análise individual, análise grupal, estudar os vídeos e estudar os livros. Isso vai nos transformar em pessoas dignas, honestas e verdadeiras. Estude, estude sempre. Namastê. Vamos, nesse momento, ler o livro, um trecho do livro Cura pela Consciência, da doutora Cláudia Pacheco. Assim, é importante que toda a humanidade vá pouco a pouco se conscientizando da luta que empreende contra a consciência, para que diminuam suas doenças e acidentes até um índice insignificante. Deste modo, a medicina seria uma especialidade que trataria de casos excepcionais, pois na realidade a maior parte de suas atividades tem sido inútil e até prejudicial. Entretanto, para que isso se realize, tem de haver uma grande mudança de mentalidade, tanto da parte dos médicos como da população. Quando houver a percepção por parte desses últimos do enorme benefício que terá se abandonar sua teomania, seu desejo de ser Deus, fazendo sua vida à sua maneira, trocando tudo isso por uma atitude de humildade e aceitação de Deus, certamente romperá o pacto que tem com médicos, remédios e hospitais. Quando Cristo curava doentes, demonstrando ser o maior cientista que a humanidade jamais viu, afirmava que todo mal, inclusive do corpo, vinha do interior do homem, ou seja, das más intenções, inveja, ira, libidinagem, mentira, arrogância, vaidade, etc. E ensinou assim à humanidade o mais profundo conhecimento científico, o qual pode atualmente ser melhor compreendido através da trilogia analítica. A grande maioria de clientes que se analisam pela trilogia analítica não necessita de cuidados médicos. As operações tornam-se totalmente desnecessárias e também o uso de medicamentos. Por quê? Porque dentro da linha da trilogia, coloca-se em primeiro lugar a consciência, aquilo que a consciência mostra sobre os nossos erros. E dessa forma, a pessoa se conscientizando, ela vai se estruturando e se libertando de todas as amarras, de todas as dificuldades, de todas as doenças. Vamos estudar, vamos ver os vídeos, vamos fazer nossa análise, que o que nos resta aqui na Terra é justamente fazer análise individual, análise grupal, estudar os vídeos e estudar os livros. Isso vai nos transformar em pessoas dignas, honestas e verdadeiras. Estude, estude sempre. Namastê. Vamos continuar o estudo do livro Cura pela Consciência. Estávamos vendo a questão dos pactos familiares. Geralmente, a somatização esconde uma doença mental grave, muitas vezes uma paranoia. Assim como o alcoólatra
ao deixar o álcool, entra em crise psicótica, o doente orgânico também pode entrar numa enorme persecutoriedade em relação ao psicanalista que o curou de sua doença. Nesses casos, abandonam o tratamento após se curarem, com muito ódio do analista, que em lugar da dor física deixou consciência de sua doença mental. É mister que esse paciente permaneça no tratamento até que possa resolver a problemática psicológica. Mas geralmente os familiares, ou por falta de esclarecimento, ou mesmo por estabelecer impacto neurótico com o doente, são os primeiros a irem contra a análise, quando na realidade a análise é um processo de saúde e alegria, onde a pessoa vai se descobrindo, vai se libertando e firmando sua estrutura interna. É importante estudar os vídeos, estudar os livros para melhor aprender sobre a psicanálise e se desenvolver. Fique com Deus. Namastê. Nós estávamos lendo o livro A Cura pela Consciência, da doutora Cláudia Pacheco. Vamos dar sequência àquela parte que fala da doença e o pacto familiar. Geralmente, a somatização esconde uma doença mental grave, muitas vezes uma paranoia. Assim como o alcoólatra, ao deixar o álcool, entra em crise psicótica, o doente orgânico também pode entrar numa enorme persecutoriedade na relação ao psicanalista que o curem de sua doença. Em relação ao psicanalista que curou de sua doença. Nestes casos, abandonam o tratamento após se curarem, com muito ódio do analista, que em lugar da dor física, deixou a consciência de sua doença mental. É mister que esse paciente permaneça no tratamento até que possa resolver a problemática psicológica. Mas geralmente os familiares, ou por falta de esclarecimento, ou mesmo por estabelecerem pacto neurótico com o doente, são os primeiros a irem contra a análise. Aliás, é mais difícil o psicanalista lidar com a família do cliente do que com o próprio cliente. Isso se deve à existência de uma ideia generalizada de que a conscientização Então, isso se deve à existência de uma ideia generalizada de que a conscientização dos problemas seja prejudicial. Por exemplo, um doente que está somatizando esconde uma forte problemática com a doença, problemática que ele está censurando. A família, por sua vez, ajuda o doente a se ver como vítima, alimentando ainda mais sua patologia. Desse modo, o indivíduo agride toda a família com sua doença e ainda passa por bonzinho, quando, através da análise, ele começa a perceber que, na realidade,
não é nenhuma vítima de um processo infeccioso, de um câncer ou de bactérias, mas que está doente porque escondeu o seu ódio e inveja muito intensos, passa automaticamente a perceber e denunciar o problema dos que o rodeiam. A família, entretanto, deveria estar bem preparada para suportar e aceitar a mudança, pois o pacto de alienação é sempre rompido quando o indivíduo começa a fazer análise. Então, o pacto de alienação é sempre rompido quando o indivíduo começa a fazer análise. Da mesma forma como ele principia a ver nele mesmo a verdade, assim também vai se tornando mais sincero com aqueles que o cercam. Geralmente, os principais traços do doente são inveja, narcisismo, egocentrismo, arrogância, intransigência, dependência, preguiça, muito ódio, agressividade, falsidade, e principalmente um problema diretamente relacionado com Deus. E tudo isso é acobertado por uma doença qualquer. A família prefere conviver com um canceroso a ter que lidar com a consciência de todos os aspectos psicopatológicos, que no fundo são os mesmos que atormentam o interior de cada um. Como exemplo, podemos mencionar o caso de um pai muito autoritário e perfeccionista que preferia que seu filho de 18 anos tivesse uma úlcera estomacal a ter de se ver espelhado no mesmo. Depois de algumas sessões de análise do rapaz, o pai queixou-se de que o filho havia ficado pior, pois passara a ser um intransigente e agressivo com a família, causando muitos transtornos. Na verdade, o filho apenas começou a mostrar mais abertamente a enorme semelhança que tinha com seu pai, o que esse censurava, problemática esta, que com poucas famílias Na verdade, então, o filho apenas começou a mostrar mais abertamente a enorme semelhança que tinha com seu pai, o que esse censurava, problemática esta, que com poucas sessões a mais pôde ser resolvida pela raiz. É comum as pessoas confundirem ver com ser, isto é, o que está escondido, camuflado, não existe para elas, e o que vem à consciência passa a existir. Atendi certa ocasião a jovem JP de 17 anos, portadora de leucemia, a qual submetia-se paralelamente a tratamento médico apropriado ao seu caso. Ao procurar-me, seu pai pediu-me que a preparasse para a morte, pois ela estava desenganada e com a doença em estado muito avançado. Comecei a atendê-la em 3 sessões individuais por semana. Após 3 meses de tratamento, a jovem teve uma recuperação inesperada. Seu médico hematologista da Escola Paulista de Medicina chegou a admitir a remissão espontânea da moléstia.
Fiquei deveras surpresa e entusiasmada com sua melhora e com a notícia de que a jovem não precisaria mais se submeter a injeções tão doloridas na medula espinhal, próprias do tratamento de leucemia. Paralelamente a esses fatos, JP começou a demonstrar um quadro altamente persecutório em relação à minha pessoa e ao processo de análise, queixando-se frequentemente ao seu pai de que eu a submetia a verdadeiras torturas nas sessões. Eu passara a representar o espelho algoz de sua vida que lhe mostrava as barbaridades que ela estava cometendo contra si, pois ela era verdadeiramente suicida. Infelizmente, seus pais, muito ansiosos e também muito desequilibrados, cederam prontamente às pressões da menina, e, malgrado meus pedidos em sentido contrário, para tentar detê-los, alertando-os do perigo que representaria essa interrupção do tratamento, suspenderam suas sessões. Eu sabia que havia uma grande possibilidade de ocorrer o retorno da moléstia, ou mesmo de iniciar-se um outro processo qualquer de somatização, pois a jovem tinha uma atitude fortemente destrutiva, a qual ela ainda não havia conscientizado. Pedi então à minha secretária que telefonasse esporadicamente para se informar sobre a saúde da menina. E sua família sempre dava boas notícias, até que certa vez o pai, atendendo ao telefone, disse que sua filha havia falecido abruptamente de uma moléstia totalmente diferente da leucemia. Isso ocorreu cerca de 9 meses depois que JP deixou as sessões de análise e veio confirmar minhas suspeitas de que ela não havia desistido de sua intenção fortemente suicida e que voltaria à carga, como de fato voltou, só que dessa vez de maneira fatal. Se naquela ocasião os pais tivessem sido um pouco mais equilibrados e não tivessem compactuado com a fuga de JP, haveria uma enorme chance de se conseguir uma recuperação total da paciente. Quando a jovem começou a se queixar de maus tratos recebidos em seu tratamento, seus pais se identificaram com ela, pois também viam na conscientização de seus defeitos uma agressão. Esse é o famoso pacto familiar, uns acobertando os defeitos dos outros. Então é importante ouvir tudo isso para saber quanto que a análise é importante. E vamos prosseguir e saber que o pacto familiar existe. A consciência é importante. A conscientização é importante. Isso nos provoca libertação. Vamos ler um trecho do livro A Cura pela Consciência. Na página 111, capítulo 38, A Doença e o Pacto Familiar. Os doentes que procuram análise só para conseguir um alívio de sintomas, dores e mal-estar causados pela doença, muito raramente admitem que têm problemas psíquicos e que são muito desequilibrados. Às vezes admitem que possa haver uma relação entre o aspecto emocional e o orgânico, mas colocam a culpa dessas dificuldades em fatores externos, julgando-se vítimas. Assim sendo, eles se tornam muito mais difíceis de serem tratados, pois, para que haja uma cura verdadeira, o doente tem de se humilhar e reconhecer o quanto tem de loucura dentro de si. Se chegou a ter doenças tão graves, é porque fez e está fazendo uma luta tremenda contra a consciência e continua fazendo, senão estaria bem. O doente somatizado tem muitas vezes uma atitude mais arrogante do que os neuróticos e até
muitos psicóticos, pois esses, pelo menos, admitem que têm problemas sérios e muita angústia. Então, procura uma solução para o mal psíquico que lhes causa sofrimento. O canceroso, por exemplo, já transformou completamente toda angústia, tristeza, ansiedade, inveja, ódio e medo em sintomas físicos. Então, torna-se extremamente difícil ele admitir qualquer coisa que desfaça sua fantasia de grandeza. E quando desiste da teomania, imediatamente começa a se recuperar. Eu diria que o doente orgânico grave é semelhante ao psicótico, que não admite ter problemas em si mesmo, mas ambos os tipos são levados ao tratamento. O primeiro por ser portador de males ou dores físicas, e o segundo por ser obrigado pela família a se tratar. Os dois tipos de pacientes veem os familiares e ou a sociedade como culpados por seus sofrimentos. Ambos estão errados e julgam-se os únicos certos. Então vamos prestar atenção nesse texto, que é bastante interessante. E vamos continuar na próxima aula. Nosso corpo, nossa mente e nosso coração. Inspira novamente. Segura, 1, 2, 3. Solte o ar pela boca. Murcha a barriga. Segure. Solte e relaxe. Relaxe seu rosto, o couro cabeludo. Suavize seus ombros. Aprenda a relaxar. Deixe suas costas relaxadas. Sinta os pulmões, a coluna vertebral por inteiro. Os quadris, os rins e os pulmões. Vai se suavizar, vai se relaxar. Este momento é todo seu. É um tempo que você tem para se conhecer melhor, para se aprofundar e ser um ser livre e mais feliz. Sinta seu coração. Sinta a paz no seu coração. Sinta amor e harmonia. Inspira. Expira doce e suavemente. Deixe o tórax inteiramente relaxado. Vá relaxando parte por parte do seu corpo. Sinta seus braços e mãos por inteiro e relaxe. Suavize mais e mais. Profundamente mais. Nesse instante, suavize suas coxas, os joelhos, as pernas, barriga das pernas, tornozelos e pés. Veja seu corpo relaxado. Sinta seu corpo tranquilo e sereno.
Nesse instante, uma luz violeta vem lá do alto. Ela entra pelo topo da sua cabeça, flui nos seus neurônios, reavivando o seu cérebro, te estimulando para um novo nível. Sinta a luz violeta no seu rosto. Sinta a luz violeta nos seus ouvidos. E a luz violeta vai se expandir mais e mais. Ela desintegra todos os nódulos energéticos, tudo que te faz mal. A luz violeta se enrola em toda a volta do seu pescoço. Ela é irradiada nos seus ombros, na sua coluna, nos 2 pulmões, nos 2 rins, nos quadris. Veja a luz violeta. Sinta a luz violeta. Sinta que ela se espalha no seu coração. E você